uma das chaves do sucesso e da perfeição é repetição. É a milionésima vez que eu vou estar apresentando essa apresentação em alguns formatos diferentes, justamente porque cada vez que eu apresento eu tento tweakar ela um pouquinho para ficar mais de acordo. Cada vez a gente vai aprendendo um pouquinho, né? Então hoje a gente conversou muito com o Schmitz, com o Felipe agora, recentemente, sobre cultura, sobre o que leva a sucesso e sobre aspectos que contribuem para a performance da equipe, não só em quadra, não só em impact, mas para resultado final do programa de FAIC dentro de uma escola. Então, o objetivo da minha fala aqui é brevemente trazer para vocês alguns pontos que a gente entende que são críticos para o estabelecimento de uma cultura de sucesso e que nos ajudam a pensar de uma forma bastante metodológica de como instigar isso dentro das nossas instituições. Tá? Então, assim como o Felipe, eu vou tentar ser um pouco mais objetivo e um pouco menos holístico, tá? Tentar falar um pouquinho mais de alguns detalhes e um pouquinho mais de experiência e um pouquinho menos sobre filosofias. Tá? Então, eu tenho 3 pontos importantes para a gente falar aqui. Primeiro é estabelecer definição de sucesso, entender o que significa sucesso para vocês e para a FAIC como um todo. Falar um pouquinho sobre liderança e comunicação e a importância do entendimento adequado de como estabelecer lideranças dentro das nossas equipes. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a temporada de construção. Tá? Eu vou tentar manter isso dentro dos 40 minutos que nós temos e eu imagino que eu vá conseguir. Né? Então, vamos trabalhar juntos para ter sucesso. Vamos lá. Todos vocês conhecem a maioria dessas equipes que estão aí na tela. Né? Essas equipes aí juntas têm mais de 14 mundiais juntos, né? Em termos de ter ganhado o mundial, estão constantemente lá na frente. Eu visitei a maioria delas, alguns eu estava lá com o Giovanni também, que está aí também, e a gente conheceu e entendeu, porque o objetivo foi entrar nesses laboratórios e entender por que eles ganham o mundial e nós não. Tá? Essa é a pergunta que nós entramos, mas nós saímos com uma pergunta diferente. Tá? Essas equipes aqui, elas entendem um outro ponto, tá? Que o sucesso na First, a receita secreta para a gente ganhar mundiais, ela não existe. O que existe são conjuntos de algumas práticas em comuns que essas equipes têm que ajudam elas a ter sucesso. Então, não é verdade, não existe uma receita que eu vou colocar em todas as equipes e todas as instituições e vai funcionar e todo mundo vai ganhar. Não. Mas existe características que auxiliam a minha equipe a ter maior sucesso. Tá? E a primeira delas, e talvez a mais importante que a gente vai passar a maior parte de tempo aqui falando hoje, é a última aqui, que é possuir uma definição de sucesso clara, definida e compreendida por todos integradas à cultura de equipe. Então, esse ponto é essencial. Eu não consigo ter sucesso se eu não sei o que é sucesso. Tá? Se vocês perguntarem para o 1678 o que é sucesso, e se vocês perguntarem para o 1323 o que é sucesso, a resposta é completamente diferente. Embora os dois tenham performances parecidas em quadro, eles têm programas completamente diferentes. Se vocês perguntarem para o 1156 o que é sucesso, ou perguntarem para o 581 o que é sucesso, eles vão ter respostas completamente diferentes também. Todos estão dentro do mesmo programa e essa é a beleza da FAIC. Ela não tem uma receita de bolo, cada um precisa executar da forma que se encaixa a sua realidade. Tá? Então, além disso, o que mais a gente tem de importante entre todas essas equipes? Possuem múltiplos mentores extremamente dedicados e com expertise técnica básica. Tá? Então, o Felipe falou sobre isso antes, eu não vou bater muito martelo, mas se vocês querem ser competitivos, se vocês querem ter capacidade da equipe de vocês crescer como um todo, mentores precisam, adultos precisam ter conhecimento técnico. Tá? A gente não foge disso. E não estou falando de ser o mestre do CAD, assim como o Felipe falou, no mínimo a gente conseguir ajudar os estudantes a passar aquela primeira barreira. Eu consegui montar um kitbot, consegui fazer o meu robô andar. Eu não posso ter uma equipe que passa 3, 4, 5 semanas tentando fazer o robô andar. Eu estou fazendo uma coisa errada. Tá? A minha equipe andar, se movimentar, fazer um autônomo de andar para frente, fazer um mecanismo simples, isso tem que ser o básico e os meus mentores têm que conseguir ajudar os meus alunos a fazer isso. Tá? No momento que eu consigo fazer isso, as pessoas quebram essa barreira inicial e a gente consegue começar a explorar coisas mais complexas, mas eu preciso ser capaz de ensinar isso. Tá? Ou pelo menos ter outros adultos comigo que consigam ensinar isso. Compreender e trabalhar dentro das suas limitações é algo que o Felipe bateu bastante na tecla ao longo da conversa dele, a gente vai falar um pouquinho mais sobre aqui. E claro,
possui uma estrutura clara para fomentar liderança e proatividade em seus estudantes. Então, essa é uma lista, assim como o Felipe e o Schmitz tinham uma lista no início da palestra deles, essa é a minha lista. Tá? A gente vai transcorrer ela ao longo da conversa aqui para entender um pouquinho sobre cada um desses pontos. Tá? Então, mudamos a pergunta não é qual a receita secreta para ter sucesso na FIC, a pergunta é qual a definição de sucesso da sua equipe. E aí a gente começa a pensar em o que significa e como a gente trabalha a cultura. Tá? E como a gente define sucesso? Eu já usei esse exemplo 250 vezes. Quem aqui já escutou esse exemplo? Show! Não é todo mundo. Tá? Então, isso aqui, se vocês pegarem um ímã e olhar para as suas regiões magnéticas, isso aqui é um ímã que não funciona. Isso aqui é uma barra de ferro. Tá? Porque cada micro-região magnética do ímã está apontando para um lugar diferente. Tá? Esse ímã não funciona. Esse ímã é uma equipe onde cada aluno, cada pai, cada diretor, cada integrante da instituição quer uma coisa diferente da equipe. Um quer que a equipe tenha performance 4, outro quer que os alunos tenham uma boa experiência, outro quer que os pais estejam satisfeitos, outro quer que outro quer poder ganhar um Impact Award, cada um quer uma coisa diferente. Quando cada um quer uma coisa diferente, as coisas começam a puxar para lados opostos e ninguém atrai nada. Tá? A gente só consegue obter sucesso quando a equipe inteira, a instituição, aonde a equipe está, começa a apontar para a mesma direção. Quando as pessoas têm um ponto em comum e trabalham juntos. Eu não posso ter um barco que tem 4 remos ou 2 remos e cada um rema para um lado diferente. Eu vou ficar parado. Tá? Então, o primeiro passo no estabelecimento de sucesso para minha equipe, de eu ter sucesso, é eu entender o que significa ter sucesso. Tá? Para isso, eu preciso parar e pensar. Eu preciso conversar com muitas pessoas e eu sozinho, como lead mentor, ou como mentor, ou como a pessoa que está ali resolvendo os problemas do dia a dia da minha equipe, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Eu preciso conversar com a minha direção, eu preciso conversar com a minha instituição, eu preciso conversar com meus alunos, eu preciso conversar com os pais. Eu preciso envolver muita gente nesse papo. Porque se eu fazer o que eu acho que eu quero, é diferente do que o que de fato a média das pessoas está querendo. Tá? E aí a gente vai acabar tendo uma cultura que não bate com o que eu quero. E aqui eu já trouxe esse slide de novo, porque, e a gente vai voltar para ele mais para frente, porque essa é a mensagem que eu quero que vocês tirem daqui também. Tá? FRC não é uma sala na escola onde uma equipe trabalha. Tá? Esse é um ponto importante e que difere muito uma equipe de FRC do que pode ser uma equipe de FTC e uma equipe de First Lego League ou equipes de categorias que exigem, tradicionalmente, menos recurso e menos infraestrutura. A FRC, ela não pode ser uma salinha na minha escola onde uma gurizada vai depois no contraturno e trabalha lá. Não funciona. FRC é um programa que precisa permear a minha instituição. Por isso que eu estou falando para vocês, sucesso parte de eu garantir que todo mundo que faz parte dessa instituição entenda o que é sucesso para mim. Porque se a FRC trabalha, se a equipe de FRC trabalha sozinha, num canto, e está tentando lidar contra a maré de tudo que está em volta dela, ela não tem como ter sucesso. Ela só vai ter sucesso quando ela consegue alinhar todo mundo junto. Por quê? E não é porque a FRC é muito mais difícil, tem um monte de diferença da FTC e da FLL. Não, é porque a FRC envolve muitas pessoas, envolve uma logística complexa, envolve resolver esses problemas técnicos aqui que às vezes acontecem. Tá? Então, aí a gente começa a fazer perguntas e estabelecer métricas de fato. Tá? Eu preciso estabelecer metas assim, ó. Quando eu começo a conversar com esses pais, com esses alunos, com essas instituições, eu preciso pensar nisso aqui. E se vocês perguntarem para qualquer um de amarelo, eles vão falar para vocês que todo novembro a gente faz isso. A gente pensa e depois eu vou trazer o que a gente estabeleceu também esse ano. Mas, o que é sucesso para a minha equipe? É ganhar o Impact Award, ganhar Engineer Inspiration, ser aliança campeã, estar entre os 10 melhores da regional. Não importa o que é. O que importa precisa ser coisas que quando a temporada acaba, quando todo mundo vai para casa, eu posso falar, deu ou não deu. Idealmente são coisas que no meio do caminho eu consiga ver se está dando ou não está dando. Eu não posso, a minha meta, o meu objetivo como equipe para uma temporada não pode ser queremos ser melhores em CAD. Eu não consigo medir isso. Eu consigo falar. Eu preciso ter um design de um robô competitivo feito até a semana 2. Melhor. Tá? São metas que eu consigo trabalhar. São coisas simples. E uma coisa que é importante a gente entender é que frases curtas e objetivas têm poder. Se eu falar, o CAD tem que estar pronto na semana 2, é muito diferente do que falar, precisamos nos esforçar para melhorar o nosso processo de design contínuo, prototipagem e implementação de seja lá o que for. Essas duas frases,
Eu posso ter o mesmo objetivo no que eu quero trazer para o meu aluno, mas são métricas completamente diferentes. Uma eu consigo entender, a outra não. Uma eu tenho um patamar, eu consigo entender o que eu preciso fazer semana que vem, outra não. Tá? Então, para estabelecer essas metas, a gente precisa entender um pouquinho dos nossos recursos. Para eu entender os meus recursos, e aqui eu acho que hoje nós não temos nenhuma equipe 100% nova, né? Todo mundo aqui competiu alguma vez. Para equipes novatas, isso aqui é muito difícil, porque eu não sei quais são os meus recursos. Pessoas, dinheiro e conexões. Tá? São os 3 principais recursos da FRC. Eles andam juntos e um deles está trancando a equipe de vocês hoje. Vocês olham para os 3 ano a ano, assim como a gente conversou antes na palestra do Felipe. Se eu olho para os 3 ano a ano e os 3 estão iguais, ou os 3 estão piorando, ou nenhum está mudando, o que vai acontecer com a performance da minha equipe? Eu não posso colocar metas maiores, eu não posso botar metas diferentes. Eu tenho que olhar para as minhas metas baseadas nos recursos que eu tenho. Então, vamos lá. Aí, exemplo, na temporada Riftscape, e daí a gente pode começar a dissecar essas metas, tá? Vamos fazer um trabalho juntos aqui. Queremos funcionar em todas as partidas, queremos ficar entre os 10 melhores no ranking, queremos levantar 30 mil reais para patrocínio, enfim, todas essas metas aqui são sensacionais e funcionam, tá? Essas aqui, ó, de 30 mil reais de patrocínio, envolver uma a cada 10, essas são super legais, são o dobro de legais, porque elas eu consigo medir no meio da temporada se eu estou atingindo elas ou não, né? Eu não preciso esperar o dia do evento. Essas outras aqui, eu só vou descobrir no dia do evento ou dos meus eventos se deu certo ou não, tá? Mas vamos lá. Na temporada Riftscape, nosso time quer ganhar a regional. Digamos que foi isso que a gente falou. Tá? Vamos começar a olhar o que significa eu falar que eu quero ganhar a regional. Porque, e aí que está um ponto. Quando a gente fala em competitividade, quando a gente bateu um papo bem grande agora com o Felipe sobre o que significa ser competitivo, se eu perguntar para qualquer um dessas gurizadas que está aqui, principalmente para a gurizada que acabou de entrar, perguntar para o Arthur ou para outros meninos lá que entraram no 1156 ontem, e eu pergunto para eles, qual tua meta para esse ano? Ele vai falar, eu quero ganhar regional, eu quero ganhar o mundial. Óbvio que ele quer ganhar o mundial. Ele não faz a mínima ideia do quão difícil é ganhar o mundial. Óbvio que ele quer ganhar a regional. Ele não faz a mínima ideia do quantidade de recursos que eu preciso colocar para ganhar essas coisas, tá? Então, por isso que eu até tinha colocado aqui que os objetivos devem ser definidos pelos técnicos e veteranos juntos à equipe. Não é que a gente tem que ignorar os novatos, mas os novatos não fazem a mínima ideia do quão intensos de recursos significa as coisas que a gente está pedindo. Então, quando a gente estabelece metas, a gente precisa estabelecer juntos. A gente precisa olhar para quem entende um pouquinho do que está acontecendo, e eu não posso falar, eu quero ganhar a regional se ano passado eu não estava no top 5, pelo menos, ou eu não estava com um robô competitivo. Eu preciso pensar nesse sentido. Então, nessa hora, a gente precisa envolver técnicos, veteranos, mentores, pessoas com um pouco mais de experiência para pensar nessas métricas. Vou apresentar para os meus novatos, eles vão pensar sobre outras coisas, mas, no fim das contas, se eu perguntar para eles o que eles querem tirar de objetivo dessa temporada, eles vão falar que eles querem ganhar. Né? Então, querendo ou não, uma competição, eles vão querer ganhar. Então, eu preciso maneirar nisso aí também. Porque ganhar uma regional significa tudo isso aqui, tá? Aí, faltou só esse aqui. Então, como eu ganho uma regional, 67% das regionais são ganhas pela Aliança 1 e 16% pela Aliança 2, tá? Isso é um fato, não tem discussão, tá? Ou seja, se eu quero maximizar minhas chances de ganhar minha regional, e eu posso ganhar minha regional estando na Aliança 3, 4, 5, 6. Como o Felipe falou, a gente já fez isso várias vezes. A gente ganhou já na 6, na 8, na 4, dá para ganhar. Porém, a estatística nos diz que não, que as chances são muito menores. Tá? Se vocês olharem as últimas regionais do Brasil, eu tenho quase certeza que todas foram ganhas pela Aliança 1 ou 2. Tô certo? Tô certo, né? Se vocês olharem os off-seasons, também eu tenho quase certeza que todos eles foram ganhados pela Aliança 1 ou 2. Tá? Isso não é por acaso. Isso é porque normalmente a Aliança 1 ou 2 tem os melhores robôs, e esses melhores robôs tendem a ser melhores. Né? Não é muito diferente. Vamos lá. Então a minha pergunta ela não precisa ser, na temporada Riftscape eu quero ganhar uma regional. Eu posso tornar isso um pouco mais simples. Eu posso falar, como que eu posso maximizar as minhas chances de estar na Aliança 1 durante a temporada Riftscape? Tá? O cara é um gênio. Tá. Como eu posso maximizar minhas chances de estar na Aliança 1 durante a temporada Riftscape? O que contribui para estar na Aliança de número 1? Eu posso construir o melhor robô da regional
e ser o melhor disparado, porque devo ganhar todas as partidas, eu vou fazer todos os ranking points e vou ficar em primeiro. Show! Então, pessoal, o Bruno fez uma palestra de meia hora e ele falou para nós que a melhor forma de ganhar uma regional é construir o melhor robô. Tá? Levem isso para casa. Tá? Palmas, fechou? Excelente. Tá? Brincadeiras à parte, é óbvio, né, que eu construir o melhor robô vai me entregar a melhor posição no ranking normalmente. Tá? Mas não quer dizer, às vezes eu posso construir um dos 10 melhores robôs da regional e dar sorte de cair em primeiro lugar, porque nem sempre eu vou ter, daqui a pouco eu vou ter um robô parecido com o segundo, o terceiro, e eu vou acabar caindo ali no top 1, top 2. Né? Eu posso construir um robô com habilidades complementares aos powerhouses, ou seja, aos robôs que estão em primeiro e segundo lugar, e eles acabarem me escolhendo por sorte. Eu posso construir um robô bom, mas não bom o suficiente para ser escolhido até a última escolha possível, onde se eu tiver sorte, o capitão dessa aliança terá uma boa capacidade de análise de dados e irá me escolher. Também dá. Tá? Tudo isso é possível para eu cair na aliança 1 ou 2. Mas só uma dessas opções não tem a palavra sorte nela. Só uma dessas opções eu realmente consigo realizar com total controle, que é a primeira. O único jeito de eu maximizar minhas chances de estar no topo, de ganhar uma regional, é construindo ou o melhor, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto melhor robô da regional e conseguir me parear com ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro melhor robô da regional. É o único jeito, tá, de garantir. Todos os outros vai envolver algum nível de sorte. Todos os outros vai acontecer, como o Schmitz falou antes muito bem, vai acontecer às vezes. Mas só um acontece sempre. Tá? Então vamos olhar e vamos continuar essa análise. Tá? A gente mudou a nossa pergunta agora, porque a gente entendeu que para eu poder ganhar a regional, eu preciso me classificar lá no top 4. Então, na temporada Riftscape, eu concluo que nosso time quer construir um dos 4 melhores robôs da regional de Brasília. Tá? O que significa isso? Bom, eu posso começar a olhar para dados e daí chegar numa conclusão do que meu time fez ano passado e comparar com o que eu posso fazer ano que vem. Tá? Qual foi a contribuição média de um robô no top 4 em Brasília ano passado? Qual a média de ciclos de um robô do top 4 em Brasília? Quantos esperamos de melhoria de um ano para o outro? Ou seja, eu posso olhar para a regional que competi no passado. Isso independe, né? Se eu estou em Brasília, se eu estou em São Paulo, se eu estou no México, se eu estou onde for. Se eu pegar a média de contribuição daqueles robôs e olhar para o ciclo que eles fizeram no passado e tentar estimar uma melhoria, eu vou chegar numa conclusão de o que eu preciso fazer para estar aqui, ó, no top 4. Eu consigo. Tá? É aqui, ó, eu fiz. Estamos aqui, regional de 2023, 24 e 25. Tá? Esses ciclos aqui eu ajustei depois, porque eles eram estimados, agora eles são os reais. Tá? 2023, a gente tinha ali a nossa regional de 2023, a gente tinha uma média de 2 ciclos por robô. 2024 a gente tinha uma média de 3.7. 2025 a gente tinha 7.5 na primeira e 8.2 na segunda. Isso é ciclos por robô. Tá? Ou seja, é a quantidade de vezes que um robô pega um objeto de jogo, pontua e volta para onde ele pegou. Tá claro? Por que isso é importante? Eu coloquei aqui também as semanas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque a semana que isso acontece também contribui muito, porque dependendo da semana, os robôs melhoraram ou pioraram, né? Por isso que a nossa regional, quando ela foi na semana 1, embora ela tenha uma média mais baixa, ela ainda foi maior que a média global. Tá? Ou seja, o Brasil hoje está melhor que a média global, por incrível que pareça. Tá? Então vamos lá. Não no sentido ruim, né? Só porque nós estamos bons, né? Normalmente a galera acha que a gente não está bom, mas a gente está bom, tá? Então, vamos lá. Quantidade de ciclos por robô, 7.5, 8.2. Olhando para o Riftscape, né? Isso aqui é a média, né? 7.5, 8.2. Agora vamos olhar para o Riftscape e tentar chegar num objetivo. Isso aqui é uma extrapolação já baseada no feeling que eu tinha a respeito da regional e no fim tá certo. Tá? O robô abaixo da média pontuava 1 a 4 peças no teleoperado. Isso eu concluí olhando para isso aqui. Isso aqui tudo eu escrevi antes da regional, tá? Isso aqui eu escrevi em janeiro. Tá? Opa. Um robô mediano pontuava 5 a 10 peças no teleoperado. Na regional de Brasília. Na de São Paulo. Os melhores robôs pontuavam 11 ou mais peças no teleoperado. Tá? Ou seja, o que eu tiro dessa breve análise que eu fiz usando os dados que estão disponíveis do planeta Terra aí no The Blue Alliance, que na temporada Riftscape, nosso time quer ganhar uma regional. Para isso, eu preciso maximizar as minhas chances de estar na aliança 1 ou 2. Para isso, eu preciso construir um dos 4 melhores robôs da competição. Logo, nosso robô precisa consistentemente pontuar 11 ou mais peças no período teleoperado.
Aí nós mudamos tudo. Porque agora a minha meta foi de eu quero ganhar minha regional para eu preciso construir um robô que consiga pontuar 11 peças dentro de 2 minutos e 15. Isso é muito diferente. Porque agora eu tenho algo que eu posso atingir, eu tenho algo que eu posso medir, e eu consigo botar isso em perspectiva ao que eu fiz na temporada passada e entender se eu consigo fazer ou não. Tá? Então, considerando essa análise, essa meta é condizente aos recursos atuais da equipe? É isso que a gente tem que fazer. Essa conversa, esse teste que eu fiz agora, isso a gente tem que fazer para cada uma das análises que a gente para e pensa. Cada vez que a gente para e pensa em uma meta, a gente tem que analisar dessa forma para transformar elas cada vez em coisas mais atingíveis, mais acertáveis, para ficar mais claro. É mais fácil, durante a minha season, eu chegar, e eu cheguei várias vezes para o Matheus, para o Victor, vocês podem perguntar. Quarta, quinta semana eu perguntava, a gente vai fazer mais de 11 peças? Vai dar para fazer mais de 11? Vai dar para fazer 10 a 11? A gente o tempo inteiro sabia o que era necessário para ser um dos melhores robôs da competição. Tá? Para isso eu preciso entender muito bem, antes de estabelecer qualquer uma dessas métricas, os meus limites. Tá? Então, como uma pessoa que gosta muito de matemática, eu precisei fazer um gráfico para tentar explicar para vocês como que a gente entende os limites de uma equipe de FIC baseado na quantidade de recursos que ela tem. Tá? Então, quando a gente começa a analisar os recursos e limites da minha equipe, eu tenho esse gráfico aqui, ele não tem nada de matemática, tá? Ele é 100%, né, só para demonstrar. Mas, vamos lá. Nesse eixo aqui eu tenho a complexidade dos objetivos que eu coloquei para minha equipe, e aqui eu tenho o nível de performance que eu consigo atingir nesses objetivos. Então, quanto mais complexo, ou seja, quanto melhor o robô que eu consigo construir, ou quanto melhor os projetos que eu consigo desenvolver, melhor a minha equipe vai sair na regional, certo? Porém, tem uma linha aqui que atravessa, que é os recursos atuais da minha equipe. Essa linha, ela é muito importante. Essa linha é quantos alunos eu tenho, quantos mentores eu tenho, qual experiência eu tenho em desenvolver aquele robô específico. Ela é um feeling, né? Ela não é algo que eu posso calcular. Mas ela é um conjunto de coisas que vai me falar aonde que se eu passar dessa linha, dá tudo errado. Se eu tentar fazer algo difícil demais, eu vou ter frustração. Então, eu chamo este ponto aqui, depois vocês podem ler isso nos livros que a gente vai fazer de aula, né? Bem bonitos, que a gente vai postar. Porque esse aqui é o ponto de máxima performance. Tá? Isso aqui vai cair na prova depois. Esse ponto de máxima performance é o momento onde eu consigo pegar os recursos atuais da minha equipe e o ponto máximo onde eu consigo tirar a performance e eles estão o mais próximo possível. Ou seja, eu estou aproximando a minha equipe o mais perto possível de usar todos os recursos que eu tenho à disposição para tirar o maior número de performance que eu tenho dele. Tá? Se eu passo dessa linha, meu robô não vai andar no primeiro dia. Eu não vou passar na inspeção. Eu não vou fazer um autônomo e eu vou dormir mal pra caramba nos primeiros dias de evento. Tá? Então é fundamental entender as habilidades e tecnologias para a sua equipe domina e planejar a partir delas. Conheça os limites e a gente trabalha a partir disso. Tá? Então isso aqui é um detalhe bem importante para a gente cuidar. O 1156 fez e não fez um bom trabalho também nos últimos anos de respeitar essa linha. Então, para exemplificar para vocês, mantendo uma parametrização contínua nessa linha aqui que está aqui, ou seja, com os recursos não flutuantes, a gente tem aqui, 2022, a gente montou essa geladeira Electrolux 2 portas aqui, que foi para o Mundial, que estava não só era um design horrível, mas também era complexa demais, a gente não conseguiu terminar a tempo de competir. Tá? Nem para o Mundial a gente conseguiu terminar ele de competir. A gente aprendeu muito naquele ano, e daí a gente simplificou bastante e montou esse cara aqui. Tá? Esse cara aqui foi jogado no off-season de 2022. Também foi complexo demais. Ele tinha um atirador, uma turret. A Rafaela passou, eu acho que uns 18 semanas montando esse negócio aqui pra gente poder atirar. Cadê a Rafa? Ali, né? Pra poder tentar acertar. Era o shooter do 254. A gente só tentou imitar esse, tá? Era o mais fácil possível pra gente imitar. Enfim. O que aconteceu? A gente descobriu lá no evento que esse robô, na verdade, era muito bom em jogar baixo, né? Porque ele não acertava em cima. Mas ele era o melhor para jogar embaixo. Tá? Esse robozinho jogando embaixo ficou em segundo lugar. No mesmo evento. Aí ali a gente estralou um negocinho. Opa! A gente chegou no evento. Esse robô que a gente tinha feito tudo para tirar em cima e não funcionou, porque a turret era complexa, a programação era difícil, ele voava para tudo que é lado e o Carvalho não sabia programar ainda. Ele
ficou em segundo lugar porque ele jogava muito bem no simples. Ele era rápido, pegava as bolas e botava no gol baixo. E assim ele atingiu um objetivo e foi ranqueando bem. E daí a gente pensou, poxa, mas com algo tão simples, se a gente tivesse botado todos os nossos recursos em fazer só isso, a gente não ia ficar segundo, a gente ia ficar em primeiro. Porque a gente não ia ser um bom pontuador do nível 1, a gente ia ser o melhor pontuador do nível 1. A gente não ia ser um bom escalador do nível 2, a gente ia ser o melhor escalador do nível 2. E isso ia fazer diferença. Aí, em 2023, com essa lição na cabeça, entendendo que a gente estava passando por um momento que a gente precisava reduzir um pouquinho a quantidade de complexidade que a gente estava, a gente montou esse robô aqui. O robô aqui tinha um braço, e eu imagino que o Gil e a Rafa já tenham falado um pouquinho para você sobre ele, mas é um robô que tinha um braço, que tinha uma tração super simples e não fazia todos os objetivos do jogo. Na verdade, o objetivo mais difícil, que era o de pontuar lá em cima, ele não fazia. Mas esse robô aqui, que era rápido, fácil, e que a gente levou, sei lá, 3, 4 semanas para montar e começar a andar com ele, ficou pronto muito cedo. Os guris começaram a treinar muito, programaram cedo, faziam um autônomo bom, consistente, e daí o que aconteceu? Ele foi o primeiro capitão de aliança no Mundial que a gente teve na história do time. Ficou em 6º lugar na nossa divisão, com o robô tanque, na época que todo mundo estava de surf. Tá? Entendendo que no ano seguinte a gente queria subir um pouquinho a nossa complexidade, a gente construiu esse robô aqui, tá? Em 2023. Mas se vocês olharem bem, vocês vão ver que é o mesmo robô. Esse aqui tem surf, mas é o mesmo robô. É um braço com um treco na ponta e um intake de chão que dobra para fora. É um braço com treco na ponta, intake de chão que dobra para fora. A gente não mudou a forma. A gente otimizou o que a gente não sabia fazer, que era o atirador e o coletor, o resto a gente manteve. Tá? Também um robô que teve uma ótima performance, tá? Porque a gente trabalhou dentro do que a gente, naquele momento em dia que a gente sabia fazer, e a gente ficou perto o suficiente daquela linha ali. Se perguntar para alguns, eles vão falar, a gente podia ter feito trap, feito um negócio mais complexo, mas não precisou. Esse robô precisava jogar a semana 1, jogou e deu tudo certo. Diga. Depende muito do jogo, mas normalmente sim. Claro que tem jogos onde tu tem um limite de coisas no campo, né? Então tem jogos como 2015 onde tu tinha um limite de quantas caixas tu tinha. Tu não queria empilhar várias caixas, não queria botar várias caixas uma do lado, tinha que botar várias caixas uma em cima da outra. Mas jogos como os que a gente teve nos últimos 3 anos, eu consegui pontuar mais peças, normalmente me trazia mais performance do que eu pontuar mais peças em níveis mais altos. Né? Principalmente, não é porque pontuar mais baixo vai me trazer uma performance maior. Não, é porque eu focar em algo mais simples vai me permitir ser mais otimizado, vai me permitir ser melhor naquilo. Não é porque eu vou focar em algo mais simples, não é porque o mais baixo vai me dar mais pontos. É porque eu estar pontuando e realizando uma tarefa mais simples me dá a margem necessária para passar mais tempo treinando, mais tempo fazendo autônomo e mais tempo cuidando dos detalhes que realmente importam na FAC. Porque esses robôs aqui, eles não são bons porque eles eram os melhores em pontuar. Eles são bons porque eles não quebraram em nenhuma partida. Eles são bons porque eles nunca erraram autônomo. Eles são bons porque os pilotos sabiam ir e voltar, eles sabiam pilotar eles de olho fechado. Porque eles treinaram muito e a gente quebrou muito esse robô antes de ele entrar nas competições. E esse detalhe a gente só tira terminando o robô cedo e fazendo coisa mais simples. Então, é mais importante isso do que eu pontuar mais alto. Respondi a pergunta? Show. Então, aqui até crashou as imagens dos 2 robôs que a gente tinha aqui, mas é os 2 robôs desse ano. Tá? Não sei por que a imagem não carregou, acho que é porque a gente não apertou naquele negócio ali. Tá? Mas, aqui, eu vou aproveitar que não apareceu as imagens e vou perguntar para o pessoal da 156. Qual é o robô que está em cima? Hã? Não. Vamos lá. Foi discutido, eu mandei no WhatsApp, a gente teve essa discussão em abril, tá? Quando a gente voltou do Mundial, eu perguntei aonde o robô se encaixava nessa lista, tá? A outra lista que está aqui, o robô que a gente levou para o Mundial esse ano, ele foi acima, a gente escolheu fazer um design que a gente não tinha todos os recursos para fazer ainda. Por que eu sei disso? Porque a gente chegou em Brasília e o robô não funcionava direito, tá? Eu não sei o que a gente poderia ter feito exatamente para tornar ele mais simples. A gente poderia ter passado uma semana menos tentando coletar coral do chão. A gente podia ter tentado fazer um intake mais simples desde o princípio. Tinha algumas coisas que a gente poderia ter simplificado. A gente escolheu não simplificar,
perdemos tempo, enfim. Chegou lá, o robô acabou não funcionando exatamente como a gente gostaria. Eventualmente ele funcionou, mas ele está um pouquinho acima das nossas necessidades. Esse aqui é o robô que a gente fez para Off-Season, tá? Ele é inerentemente muito mais complexo, por isso mesmo que a gente não fez ele na temporada, né? A gente queria fazer algo parecido. A gente tinha o intake dele quase todo pronto na primeira semana, só que ele não funcionava. Tá? Fazia detalhes, né? Detalhes que iam levar mais 3 semanas para deixar bom. Agora, o motivo dele estar mais para cima é justamente porque a gente tinha um off-season para tentar fazer ele. Então a gente falou, eu preciso fazer robôs melhores, a perfeição eu atinjo através de iteração, então eu vou construir outro robô. Se ele não funcionar, não tem problema, é um off-season. Tá? No fim das contas, ele é hiper complexo. Talvez com mais uns 3 meses a gente ia conseguir fazer tudo funcionar exatamente como a gente quer, e a gente vai continuar trabalhando nele nos próximos meses, mas foi um desafio bem grande e a gente talvez nunca ia conseguir fazer esse robô, e a gente tinha noção de que a gente nunca ia conseguir fazer esse robô nessa temporada. Tá? É um robô que, se o intake de chão quebra, ele inteiro se torna meio inútil, e ele quebrou várias vezes. Né? Quer dizer, o intake não quebrou tantas vezes quanto a gente imaginou, mas ele trancou algumas vezes. Enfim, recursos. Os 3 principais recursos de uma equipe First Robotics Competition é dinheiro, pessoas, experiência e conexões. Então, para eu delimitar aquela linha que a gente tem ali, esses são os 3 principais. Tá? Um desses é o gargalo de vocês hoje. Basta a gente parar e tentar analisar. A gente tende a falar de cara que é o dinheiro. Normalmente não é. Tá? Normalmente o nosso maior problema está aqui. E essa pergunta é importante. Quantos robôs vocês já montaram? Essa pergunta é o motivo pelo qual o 1678 estava há 13 anos indo para Einstein. Por quê? Se você perguntar quantos robôs um aluno do 1678 monta em um ano, ele vai te responder que é de 3 a 4 robôs. Em um ano, uma temporada. Ele vai montar 3 a 4 robôs. Tá? Esse aluno que montou 3 a 4 robôs, em um ano ele teve a mesma experiência que talvez os nossos alunos aqui vão ter durante todo o tempo deles no ensino médio. E talvez a gente não consiga dar essa experiência para eles, porque montar um robô exige muitos recursos. Mas a gente precisa se esforçar e tentar coisas diferentes. Como, bom, eu posso montar um robô diferente para Off-Season. Eu posso botar a galera para montar um robô de FTC. Posso botar a galera para trabalhar com outra categoria. Aquele processo que a gente falou de não deixar a galera, que o Felipe comentou muito, de estudar, de não deixar a galera parada, de ao longo do ano se esforçar para dar trabalho, e eu não estou falando de pegar daqui a pouco, que foi o motivo pelo qual o 1156 fez um robô novo. Porque aquele robô aqui, a gente podia só ficar trabalhando com ele até agora e participar do off-season. Mas o ganho de conhecimento que esses alunos que estão aqui tiveram montando um robô novo, mesmo que ele foi muito pior do que o robô anterior, é muito mais importante para nós, é muito mais importante para o desempenho da equipe durante a temporada, do que ter um robô um pouquinho melhor no off-season. Né? Então, esse é um dos pontos importantes. Tá? Esse é o cronograma que a gente assina embaixo e que tem que tomar cuidado com ele. Tá? Essa métrica aqui não importa os recursos de vocês, não importa se vocês têm ou não têm cortador a laser, não importa se tem dinheiro ou não tem, a gente tem que tentar seguir isso aqui. Não seguir isso aqui, normalmente, dá trabalho. Tá? O Bruno e o Pena devem ter falado um pouco sobre, mas, semana 1 de jogo, eu preciso definir minha estratégia e eu preciso definir os principais requisitos mecânicos do meu robô na sexta-feira. No domingo, eu preciso saber o que eu vou fazer. O jogo lançou sábado. No domingo, a 1156 está reunido em algum lugar, passando toda a checklist, tentando entender o que vai ser prioridade para nós, o que vai ser mais importante ou não. Na sexta-feira, a gente já sabe qual é o arquétipo do robô. A gente já tem noção do que ele vai fazer, como é que ele vai se parecer, quais são os mecanismos principais. No final da segunda semana, eu preciso ter o CAD pronto, ou 95% pronto. Eu preciso ter todas as principais dimensões ali já analisadas e começar a produzir. Porque se no final da semana 4 eu falo 2 ou 3 de fevereiro, eu tenho que estar montando meu robô. Ou eu tenho que estar com ele pronto, diferencialmente. Porque se eu não tiver com o robô quase pronto, mecanicamente, no final da quarta semana, eu não vou ter uma boa experiência nas minhas regionais. Ah, mas como é que eu vou fazer um robô em 4 semanas? É muito difícil. O problema talvez seja que se vocês não conseguem enxergar a equipe de vocês fazendo um robô
pronto até o final da quarta semana, vocês provavelmente estão tentando fazer um robô complexo demais. Provavelmente estão criando objetivos muito complexos que não se adequam à realidade da equipe de vocês, e por isso que o robô de vocês não vai ficar pronto na semana 4, provavelmente não vai ficar pronto na semana 5, nem na 6, e talvez fique pronto uma semana antes do evento e não dê tempo de programar. Então eu vou falar para vocês, a experiência dos alunos de vocês vai ser muito melhor se o robô ficar pronto mecanicamente aqui, mas for mais simples, e conseguir jogar e dar tempo de fazer isso aqui. Porque o tempo que eu preciso no laboratório, e já aconteceu um tempo, o tempo que eu era aluno na FIC, a gente podia terminar o robô, aquele que a gente fez, que o Felipe falou lá, de 2018, que a gente tinha 12 autônomos diferentes, que conseguia pontuar em vários lugares diferentes, a gente programou os autônomos 2 dias antes de embalar o robô e mandar embora. Porque era uma época diferente. Todos os motores eram brushed, era tudo mais simples, não tinha tanta automação, era tudo um pouquinho mais devagar. Hoje a FIC é quase a Fórmula 1. Nosso piloto tem que ter um reflexo muito grande para poder dirigir. Não é a mesma coisa. Então, hoje a FIC é tanto quanto software quanto é sobre mecânica. Então, eu preciso de tempo para programar, eu preciso de tempo para testar, eu preciso de tempo para quebrar o robô. Então, eu não posso terminar. Se eu terminar meu robô 2 semanas antes do evento, eu já estou atrasado. Eu não vou conseguir fazer tudo que aquele robô pode extrair. É melhor eu pegar um robô e otimizar ele até o fim do que eu pegar um robô que talvez tinha um teto maior, mas chegar no evento com ele meio capenga. Tá? Que são as diferenças que a gente pode olhar para esses robôs aqui, né? O robô que está aqui, o que foi no off-season, ele tem um teto gigante. Se a gente parar e ficar otimizando ele por muito tempo, talvez ele vire um dos 10 melhores robôs do mundo. Mas eu não sei quanto tempo vai ser isso. Agora, o robô que foi pro nosso evento é um robô mais simples, mas que a gente conseguiu otimizar um pouquinho mais, por mais que não tanto quanto a gente gostaria. Tá? Então, voltando para nossas metas, e fechando para a gente falar dessa parte de recursos, essas eram as metas que a 1156 estabeleceu no dia 23 de novembro de 2024. Tá? Metas mais gerais, podem ver que cada uma tem um número, esse número depois ia outra aba onde a gente destrinchava ela um pouquinho mais. Tá? Se classificar em primeiro lugar em uma das regionais, não é ganhar a regional, é se classificar em primeiro, porque ganhar exige um pouquinho mais de sorte. Conquistar Impact Award ou Engineering Inspiration, se classificar para a etapa mundial, ganhar 2 ou mais partidas eliminatórias do mundial estando em quadra. Essa aqui parece super específica, mas ela foi super bem pensada. Todos os membros e mentores da equipe estarem ativos em pelo menos um projeto da equipe, treinar um sucessor para cada líder de área, essa aqui é a única que está em andamento, todas as outras já foram atingidas. Então, são métricas que foram muito certeiras. Não sei como. Tá? Mas essa aqui, mesmo sendo super específica, esse ano nós fomos para o Mundial, fomos para as eliminatórias, jogamos em quadra e ganhamos 3 partidas. Isso? Fomos até o match 12. 2? Era 2 ou mais. Tá, ganhamos 2 aí. Então, ano que vem, eu posso falar que eu posso ganhar 3 ou eu posso falar que eu posso ganhar o Mundial? Aí a gente vai ter que analisar. Né? Ela falou 3. Tá. Se perguntar para o Victor, ele quer ir para a Einstein. Então, depende muito do ano, depende das pessoas, a gente tem que olhar para os nossos cronogramas, mas a questão é, eu preciso olhar objetivamente para os nossos conteúdos e para os nossos recursos. Tá? Fala, Klaus. Uhum. Não acho que a gente poderia colocar também o tempo. Vou dar um exemplo do ano passado, 2024. A gente já sabia que a gente estava classificado. Então, a gente já poderia concluir que a gente teria mais tempo para fazer um pouco melhor. Uhum. Tomaria mais tempo para a gente. Pode, mas é que o tempo ele é um recurso que a gente não tem que fazer, entendeu? Tu não ganha mais tempo. Tu não consegue... Todos esses recursos aqui, eu consigo mais. Mas eu não consigo mais tempo. Entendeu? Não tem nada que eu possa fazer a respeito dele. O nosso caso, ano passado, que a gente tinha uma classificação de um ano para o outro, era mais específico. Né? A gente tinha ganhado o Engineering Inspiration, a gente sabia que ia ir para o Mundial, então a gente podia pensar um pouco diferente. Mas aqui, se eu botar tempo, eu não tenho o que fazer com tempo. Porque eu não ganho mais tempo. É aquilo ali, deu. Então, tem algumas estratégias que a gente pode pensar em daqui a pouco qual regional eu vou participar, onde eu vou jogar, mas no geral o tempo a gente não tem controle sobre ele. Então a gente precisa trabalhar com recursos que a gente tem controle. Então, ele é um recurso para a gente cuidar dele, mas ele é um recurso que eu não tenho controle. Então, tá aí o meu ponto. Tá? Então, voltando e continuando, equipes de sucesso possuem uma estrutura clara para fomentar liderança e produtividade em seus estudantes. Tá? De novo,
voltamos para esse slide aqui e entramos no segundo ponto dessa conversa, que é FAIC não é uma sala onde uma equipe trabalha, FAIC é um programa que precisa permanecer em toda a instituição. Tá? Vamos lá. Equipes de sucesso possuem uma estrutura clara para fomentar a liderança e produtividade de seus estudantes. É a terceira vez que eu repito essa frase. Tá? Por quê? Porque tudo que eu falei para vocês até agora vem de eu conseguir treinar e entregar alunos que possam executar o máximo que eles estão se preparando. Tá? Então eu preciso de plano de sucessão. Quantos estudantes vão deixar de ser competidores? Como vamos buscar novos membros? Como vamos selecionar novos membros? Eu preciso de um plano de preparação. Depois que eu escolho e depois que eu tenho estudantes, eu vou ter aulas de robótica, eu vou ter estudantes que já entram, já fazem parte da equipe, como que eu incluo novos estudantes, como a equipe fomenta novos mentores? Não sei. Tá? Eu não estou botando para vocês aqui, eu não vou dar resposta, porque para cada equipe isso aqui é diferente. Tá? Cada equipe vai ter resposta diferente para essas perguntas, mas essas perguntas precisam ser feitas. Porque é com essas perguntas aqui que eu vou chegar em estudantes que quando começar o kickoff vão saber o que fazer. Tá? Vocês não chegam lá na quadra, colocam um robô, vão para trás da driver station e começam a programar autônomo. Então vocês não vão chegar na temporada, assistir o kickoff e daí começar a se perguntar o que vocês vão fazer. A gente tem que chegar lá e já saber o que a gente tem que fazer. E para isso eu preciso preparar nossos estudantes. Então, esse aqui é o plano de progressão da 1156. Desde do terceiro ano do fundamental até o final do ensino médio. De novo, a FAIC não é uma sala onde eu jogo estudantes para trabalhar. A FAIC é um programa. A gente tem uma equipe de FTC que vai trabalhar aqui. Então, isso aqui não foi inventado, isso aqui foi um cuidado que a SIC, o Matheus, que a galera montou para que a FAIC, no fim das contas, seja um resultado de um programa que acontece dentro da escola. Que os alunos que estão participando da FTC, os alunos que entram por aqui, que todo mundo que quer entrar na robótica no colégio tem uma rota de acesso e essa rota de acesso consiga treinar os estudantes para chegar lá. Então, isso aqui é o que entrega alunos capazes de chegar lá no fim. Né? É por isso que a equipe de FTC hoje da 156, 14391, talvez seja uma das metodologias mais importantes para a gente trabalhar. Porque aqueles 15 aluninhos que estão ali no 7º, 8º ano, eles já estão doidos. Quando eles chegarem no 9º ano ali, que eles vão entrar na 156, eles já vão ter montado 3 robôs de FTC. E eles já vão ter montado robôs de FLL. E daí eles vão entrar na FAIC. E daí eles vão vir com uma mentalidade completamente diferente. E daí eles já vão saber design, eles vão chegar na quadra, eles vão saber o que é autônomo, o que é teleoperado, eles não precisam entender quase nada. Então isso faz muita diferença. É por isso que hoje a Cibele quase não consegue dormir de noite ou não consegue se organizar de manhã, porque todas as turmas do fundamental ali, do extra classe de robótica da manhã, estão cheias. Tem 60 alunos querendo fazer extra classe de robótica dos pequenininhos, porque foi feito um cuidado para que eu não preciso chegar aqui no fim e tentar convencer as pessoas a entrar no 156. Eles estão encantados desde o início. É um culto. É quase um hã? Um quê? Seita, isso, é uma seita. Tá? Então, e tudo tem que estar organizado. Tudo está organizado de uma forma com cuidado, com carinho, para que os estudantes tenham um bom processo. Então, por isso eu estou falando para vocês, tem tudo que a gente falou agora é importante, mas um dos maiores segredos de sucesso do 156 hoje é isso aqui. É que ele não está só aqui, é que o trabalho está tudo aqui. Ó. Tem muita coisa que acontece e o time está envolvido em tudo isso aqui. E isso traz muito sucesso. Né? Então, esse é parte do plano de progressão da 156 também. Vocês viram lá no off-season esse ano? Esses moleques aqui que estão ali, né? Onde é que eles estão? Estão lá no fundo, ali, ó. Estavam lá dirigindo esse robozinho aqui, se divertiram pra caramba, foram bem, né? Gostaram do resultado. Não vou elogiar eles demais, porque eles estão ali, né? Senão eu elogiar eles. Mas estavam lá se divertindo, fizeram um robô, participaram da FAIC inteira antes de entrar no time. Tá? Isso aqui foi a melhor preparação possível que a gente podia dar para eles, para agora estar prontos para chegar na temporada e poder trabalhar num robô competitivo. Eles foram protagonistas do próprio time. Né? Isso é difícil da gente fazer durante a temporada. Então, isso é parte desse processo aqui. Tá? Então a gente pode finalizar com ele, que é, quando um aluno entra na FAIC, quando o aluno entra no 156, ele pode estar em qualquer um desses níveis aqui. Tá? Ele pode ser um participante, um contribuinte, um líder. Mas quando ele sai, eu quero que ele tenha pelo menos dado um passo para cima. Tá?
esse participante, alguém que está participando, esse contribuinte, alguém que começa ativamente a ajudar a engajar com a equipe, e um líder é uma pessoa que, se eu deixar sozinho, trabalhando no laboratório, com mínima instrução, vai conseguir resolver problemas. Tá? Então, a gente precisa estar pensando nisso aqui para poder dar o próximo passo. Então, como que esses estudantes podem dar o próximo passo? É estabelecer uma área de trabalho da equipe que alinha com as aspirações pessoais dele. Então, não adianta eu falar para um estudante que ele tem que ir lá estudar programação se ele se o core dele, o que ele quer fazer na faculdade é mecânica. Ele quer fazer design, ele quer fazer outra coisa. Não adianta. Eu preciso que as aspirações pessoais dos meus estudantes se alinhem com o que eles estão trabalhando, para que eles possam se responsabilizar pelo estudo e desenvolvimento da área que eles gostaram e depois garantir que, quando eles saiam da equipe, a área esteja mais avançada do que quando eles deixaram, e assim a gente possa manter isso aqui. Isso aqui desde que eu estou no 156, desde que eu entrei como estudante lá em 2011, do Felipe, isso aqui estava escrito na parede. Não sei quem escreveu, não sabemos, é uma lenda, não sei quem escreveu na parede, mas estava escrito isso. O conhecimento só é útil quando está em movimento, passe adiante. Tá? Então só funciona quando a galera mais velha ensina a galera mais nova. Tá? Então, essa foi as principais coisas que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço os ouvidos de vocês e lamento a minha propensão para falar demais. Mas se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o que eu acabei de falar, alguns outros recursos legais de outros mentores sensacionais que eu me inspiro muito, são ótimos e contribuem muito para a comunidade da FIRST, são esses aqui. Goal Setting com o Mike Corsetto, um cara que eu admiro pra caramba, que toca uma das melhores equipes do mundo. Effective First Strategies, é mais focado na parte de design e estratégias do Karthik Ganagazabapati, tá? Entenderam? Scrap Not Crap, isso aqui é demais, tá? Isso aqui é a galera do 604 explicando como eles trabalham e como eles só trabalham presencialmente sábado e domingo durante toda a temporada. E eles estavam na Einstein nos últimos 3 anos, tá? Esse é o headline que eu vou deixar para vocês lerem como é que eles trabalham, tá? E leia o TIFF Delphi, né? O Schmitz já entregou a minha arma secreta lá quando ele me divulgou quanto tempo eu fico, mas muito do conhecimento do FAC é distribuído de uma forma tribal dentro da comunidade. Ser um membro ativo nela é o nosso principal ponto e é essencial, certo? Obrigado pela atenção, pessoal.